Então a gente está aqui hoje com Carlos Torres, que é escritor, palestrante, mensageiro e já tem um trabalho gigante aí, expandido pelo Brasil, pelo mundo, uma linguagem simples, principalmente uma linguagem prática para descomplicar, né? Os dias de hoje precisa, né? Precisa. E, Carlos, a gente queria abordar um pouco mais hoje, tu falasse um pouco mais sobre a atual situação do Brasil, né? A gente vê muitas pessoas desacreditadas, né? Perdendo a esperança no país, querendo ir embora do país. E, ao mesmo tempo, em paralelo, existem muitas mensagens, né? Do mundo espiritual nos dizendo Muita que o coisa país acontecendo. é a pátria do novo mundo, né? Muitas coisas eu posso falar, muitas coisas não posso falar. Vamos porque eu posso, né? Falar. Porque a gente tem canal aberto, e principalmente com esse assunto eu tenho um canal muito aberto, e aí os mentores me passam muitas coisas e eu saio do corpo e acesso muitas coisas também, né? Então as revelações vêm. Mas como é um momento político muito pesado, conturbado e dividido, a gente tem que tomar muito cuidado para falar as coisas. O que eu posso falar para as pessoas hoje, o que está acontecendo? Bom, o Brasil já vem numa catarse já há alguns anos. Catarse eu digo país. E país, o que é o país? O país é as pessoas, né? O território nacional, tá? O território não sofre tanta catarse, apesar que sofre também. Vou explicar como. A parte física do país também sofre a catarse, né? Quando começou isso, a grande catarse do Brasil, acho que começou... Eu uso uma linguagem meio oculta, a pessoa que vai ouvir vai achar estranho no começo. Quando aconteceu quando estourou a barragem de Mariana, lá em Minas Gerais, ali foi como se fosse uma analogia, como se fosse um AVC do país. Estourou uma barragem, como se estourasse uma veia do cérebro. A gente viu aquilo, né? Aquele barro, aquele negócio indo até o mar, assim, como se fosse um derrame, assim, e o país todo sentiu o baque daquilo. Lógico, é uma coisa que não dá para ligar uma coisa com a outra, mas eu ligo. Aí veio a catarse, o povo começou a ficar esquisito, a crise começou a vir, independente de política. Aí vem aquela parte mais atual, agora de uns 2 meses atrás, que é como se fosse assim, o país estava doente, estava no UTI e aí sofre uma parada cardíaca. Qual foi a parada cardíaca? Na analogia, parada dos caminhoneiros. Parou, teve que funcionar de novo quase com a ajuda de aparelho, né? Dá um choque para poder voltar. Se durasse mais 2, 3 dias, colapsava, né? Bom, isso foi agora. Aí vem todo o processo eleitoral e isso aí agora vem tudo à tona, que vai culminar no museu que eu vou explicar. Isso vem tudo à tona. E isso é muito pesado para o Brasil, porque é a catarse final do país, que é um processo de morte e renascimento completo. E todo mundo está no fluxo, todo mundo está no processo. Quem está desperto sente mais, quem está disperso passa batida, não sente nada e se vê na televisão. Então, qual foi, depois da parada cardíaca dos caminhoneiros, o que aconteceu? Foi a própria morte, porque o corpo físico do país não aguentou. Qual foi a morte? O Museu Nacional, que é a Quinta da Boa Vista, a casa da Leopoldina e Dom Pedro I. Todo mundo assistiu, né? Acho que todo mundo assistiu. Só os bebês que não assistiram. Todo mundo viu domingo à noite o país morrendo, em fogo. Mas lógico, as pessoas não sabem, porque a maioria não sabe nem a história do país. O fogo começou na sala da Leopoldina, onde ela escreveu a independência do Brasil, no dia 2 de setembro. É uma sincronia perfeita o que aconteceu. Dia 2 de setembro, quando ela assinou, porque quem fez a independência do Brasil foi a Leopoldina. Ela que assinou, ela que fez o papel, que é um papel assim. Ela assinou junto com o José Bonifácio de Andrade Silva. O Dom Pedro estava em São Paulo, ela estava no Rio. O Dom Pedro estava em São Paulo, atrás das frentes de batalha de São Paulo, junto com seus cavaleiros. Ela fez a independência do Brasil, junto com José Bonifácio. Mandou um mensageiro, chamou um cavaleiro, pegou a carta, dobrou, selou, falou, entregue para o meu marido, lá em São Paulo. Quanto tempo demora? 5 dias de cavalo. Que combina no dia 7 de setembro. Ele recebe a carta da esposa e lê.
lei, no final diz o decreto: independência ou morte. Esse é o decreto. Então a gente ou fica independente ou morre. Então aí fecha, depois de 200 anos, a morte do Brasil. Ah, que pesado. Tem que morrer para poder ser independente. Então, quando começa o processo do renascimento do Brasil? Hoje é dia 6, né? Uhum. Amanhã que eu vou dar o curso aqui, amanhã começa o renascimento do Brasil. O que eu não posso falar? A facada do Bolsonaro faz parte do processo. Isso eu posso falar, mas eu não posso me aprofundar. Começa agora o renascimento. Vejam a placa, na foto, bota lá no Google, foto Bolsonaro facada. O que está escrito atrás, na placa. Ele está recebendo a facada, tem uma placa atrás escrito Renascença. Hotel Renascença. Né? Vai ficar famoso esse hotel. Está marcando ali, está dizendo ali, renascimento do país. São sincronismos que está na cara, está tão na cara, que só não vê quem não quer. Então é a guerra da luz contra as sombras. O que é luz e o que é sombra? Você decide aí, eu não vou falar. Porque eu não mexo, não vou falar em política aqui. Mas é uma guerra de luz contra as sombras. O Brasil vai renascer de novo das cinzas, porque ele queimou, ele morreu. E por que que as sombras não querem que o Brasil renasça? Para a gente fechar o assunto. Porque o Brasil está decretado nos anais do tempo, numa caixa Brasil, quando a imperatriz fez a declaração da independência e virou imperatriz, e o Dom Pedro virou o imperador, ela decretou ali que o Brasil seria um império, né? Passou-se muito tempo, o Brasil ainda vai virar um império, ao meu ver. Ele ainda está república, ele vai virar império, não já, mas daqui a umas décadas vira império de novo, monarquista, gostem ou não, e se torna o império da luz do mundo. Então esse é o ponto. Brasil, e o Chico chamava de pátria da nova era, ou pátria do evangelho, né? A pátria de Cristo, para quem gosta da palavra mais religiosa. Brasil é a pátria da luz de Cristo na Terra. Então ele vai se transformar nisso, ele vai renascer assim. A pátria da luz do mundo. É o Brasil que vai moldar a consciência espiritual do mundo até o final do século. É o Brasil. São os brasileiros, eu, você, nós. Eles vão vender o que para o Brasil, para o mundo? O que você acha que eles vão vender para o mundo? Soja? Tá, vai continuar. Minério de ferro, continua. Estou falando o que o Brasil vai vender para o mundo? Consciência e espiritualidade, que é o que o mundo mais precisa e vai precisar. Autoconhecimento, espiritualidade, bioenergia, entender bioenergia, autocura, como entender os processos ocultos do mundo, os segredos da vida e da morte. Quem vai falar? Americano vai falar isso? Não, brasileiro. E nós vamos invadir o mundo com luz. E tem gente que não gosta disso. Ou seja, tem forças que não gostam disso. Tá, entendeu? Não tem nada a ver com política. Tem a ver, mas a gente não fala disso. Tem a ver com Brasil, pátria da luz do mundo. E há forças que não querem. Carlos, a gente percebe num âmbito geral, eu não sei se dá para dizer geral, mas muita coisa que a gente ouve na mídia, ouve nas redes sociais, o oposto disso que a gente conversou até aqui, pessoas, o Brasil não tem mais jeito, todo esse movimento. Isso é desespero. Porque ele está numa catarse, e a catarse é como um despertar. A pessoa entra em desespero, quem não aguenta vai embora. E a gente sabe da física quântica que diz que o que tu emana volta, então é importante que também, né, eu queria que tu falasse disso, de que as pessoas se conectem com esse estado de gratidão, com esse estado de beleza, nós estamos pisando na pátria do novo mundo, honrar por essa terra, honrar pelo ar, honrar pela terra, honrar pela natureza. Mas assim, ó, tudo, eu entendi a sua pergunta, Thiago, mas é assim, ó, tudo no plano espiritual tem um porquê e uma conexão e uma sincronicidade. Eu tenho viajado o mundo inteiro e tenho encontrado brasileiros no mundo inteiro e dado curso para muitos brasileiros no mundo inteiro.
Eu digo mundo inteiro mesmo. Assim. Você vai na Austrália, tem gente. Tem brasileiro para todo lado. Você vai para a Europa, tem brasileiro de todo lado. Tem brasileiro em todo lugar, cada dia mais. Por quê? Se o Brasil vai se tornar a pátria do Evangelho, a pátria da nova era, a capital, a nova Atlântida, o nome que queira dar, a gente tem que arrumar um jeito de fazer a distribuição disso. Então, o processo de êxodo dos jovens tem um propósito, porque são eles que vão fazer, vão plantar sementes. Como está acontecendo, eu dou um curso lá em Portugal, tá? As pessoas entendem, são geralmente jovens, em Londres, tive muita gente lá. Eles entendem, acessam isso, depois cada um busca o seu jeito, e eles começam a trabalhar lá, como terapeuta, como coaching, como isso, como aquilo, e vão se fixando, e vai fazendo o processo de dominó. Então não é ruim. A gente acha que eles estão fugindo, que estão deixando a pátria, mas tem um projeto em cima disso, invisível, que é plantar pilares de distribuição de informação. Então, assim, Havaí é um ponto. Vamos falar os 5 pontos. Vamos dar a letra aqui já? Vou dar os 5. Eu vou dar. Como a gente vai fazer amanhã os 3 dias de Floripa 5D, que é ancoramento da quinta dimensão aqui em Floripa. Então, os 5 pontos. Eu nunca falei isso publicamente, então já vai ficar público, porque eu não vou conseguir fazer tudo isso e nem tenho vontade. Então, quem é da vibe começa a agir aí. Eu estou ancorando, abrindo a egrégora angélica no Brasil, que é Floripa, porque os mentores que me passaram, é uma invenção da minha cabeça. Então, o Brasil, onde é o ancoramento? São 5 pontos do mundo de ancoramento, como se fosse uma intervenção angélica, se eu posso dizer assim, uma intervenção angélica na Terra, começa agora. E no Brasil é o ponto principal, porque é daqui que vai fluir a luz para o mundo inteiro. Ou, se não tiver intervenção angélica, tem uma terceira guerra mundial. Aí cada um escolhe. Eu escolhi trabalhar para a luz. Então eles estão intervindo no mundo justamente para não ter a terceira guerra. Tá? Agora, 2019. E não vai acontecer. Mas tem que intervir e a gente tem que trabalhar e ajudar. Como? Elevando a frequência, não precisa sair dando palestra. Entra na frequência da gratidão, pum, já entrou, já está na massa da luz. Tá? Então, Brasil é Floripa. A ilha de Florianópolis é o ponto de ancoragem angélica. Né? Segundo ponto, Gold Coast e Austrália. Então, quem está na Austrália começa o trabalho. Eu ia para a Austrália, não vou mais. Tiraram eu da jogada. Era para ir agora em setembro, eu não posso ir. Então, a Austrália é um outro ponto. São lugares muito semelhantes vibracionalmente, né? Então, Gold Coast, que é a costa dourada da Austrália, é o ponto 2. Então, quem está lá, brasileiros que estão na Austrália, começam o trabalho. A Marcinha Belo é uma que já está fazendo esse trabalho lá. Até que inconscientemente, acho. Outro ponto, Havaí. Né? Nos Estados Unidos seria Havaí. Não, nos Estados Unidos tem 2 pontos. Havaí é um ponto de ancoramento de energia mesmo do mundo mais do lado do hemisfério norte, do lado americano. O outro ponto é Ilha de Malta, na Europa. Na Europa, então, é a Ilha de Malta. E o ponto principal, que vai ser a matriz, que não é já, vai ser daqui a alguns anos, Los Angeles. Nossa, mas Los Angeles, cara, todo aquele negócio doido lá. É a cidade dos anjos, né? Então, o nome já não é à toa. Está decretado já. Por quê? Como assim? Lá vai ter eventos, vai ter meditação? Não. Lá vai sair todo o conhecimento através do cinema. E eu tô dentro. Entendeu? Assim, são informações diferentes, né, para as pessoas, mas eu decidi. Não vai ver na Globo. Eu decidi já abrir. Não é nada demais também. A gente não vai ver nenhum fenômeno e tal. Mas as pessoas vão começar a sentir a intervenção angélica no mundo. Eu já sinto há algum tempo já. E eles vêm com potência e vêm com força para ancorar a luz no mundo e trazer o comando de Cristo na Terra, porque o comando não está na mão de Cristo ainda, certo? Nós estamos na mão ainda de
seres negativos, para não falar palavras mais pesadas aqui. Então a gente está no comando de pessoas assim, identidades assim, né, negativas, das sombras. Então a guerra da luz das sombras está vindo com tudo. Se a gente perde, Terceira Guerra Mundial. Se a gente ganha, Era de Ouro. Beleza? Eu trabalho para Era de Ouro. A gente Você também. Nós também. Aqui. Desejamos que você Então também. assim, esse vídeo eu deixei assim específico para vocês, aí é bem polêmico e eu dou minha cara para bater, né? Não tenho medo. Mas precisa, né? Pra Alguém precisa enfrentar, falar, alguém cara. tem Eu que não, falar. lógico, eu tenho muita coisa que eu falo, mas eu falo só depois em egrégora aqui em curso, que eu não posso falar assim aberto ao público, né? Que daí já pega um pouco mais pesado assim. Tá bom. Carlos, muita gratidão. Gratidão. Essa Gratidão, luz, cara. Satisfação, alegria. que essa luz se espalhe Luz. por É todos os possível. cantos, né? É totalmente possível.